Filho, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já errou na vida? Já pegou um caminho que parecia certo, mas depois se arrependeu? Quem nunca, né? Se você disser que nunca errou, então que atire a primeira pedra. Porque a verdade é que todos nós já falhamos. Todos nós já tomamos decisões no impulso. Todos nós já falamos o que não devíamos. Fizemos o que não era para fazer. Insistimos onde Deus já tinha mandado sair. E talvez hoje você esteja carregando esse peso. Talvez você esteja me ouvindo agora com culpa no peito, com vergonha, com medo das consequências. Mas escuta o que eu vou te dizer com autoridade espiritual. Arrependimento não é condenação, é porta de volta. Se você errou, mas se arrependeu, então fica neste vídeo. Fica até o fim, porque hoje nós vamos entrar numa corrente de oração pelo seu perdão, pela restauração da sua mente, da sua paz e da sua direção. Deus não se impressiona com o seu erro, Ele se move pelo seu arrependimento. O problema não é ter caído, o problema é permanecer no chão. E hoje eu estou aqui para te lembrar, você não nasceu para viver preso ao passado. Você não nasceu para viver se punindo. Você nasceu para ser transformado. E talvez você esteja pensando, mas foi grave demais, foi feio demais, eu sabia que era errado. Ei, Pedro negou, Davi caiu, Moisés teve medo, Abraão atrasou a obediência. E mesmo assim Deus reescreveu a história deles. Então por que Ele não reescreveria a sua? Hoje não é dia de acusação. É dia de alinhamento, não é dia de culpa, é dia de limpeza interior. Mas para isso, você precisa fazer algo simples e poderoso. Reconhecer, assumir, se humilhar diante de Deus. Porque coração quebrantado, Ele nunca despreza. Agora eu quero que você respire fundo e me ouça como se fosse o próprio Cristo falando ao seu coração. Filho, eu não morri na cruz para você viver escondido. Eu não derramei meu sangue para você continuar se condenando. Eu derramei para te limpar. Eu derramei para te restaurar. Eu derramei para te dar uma nova chance. Mas deixa eu te perguntar outra coisa. Você está realmente arrependido? Ou só está com medo das consequências? Porque arrependimento verdadeiro não é só chorar. É mudar de direção. É decidir não voltar para o mesmo lugar. É parar de brincar com aquilo que te afasta de Deus. Quantas vezes você prometeu que não faria de novo e fez? Quantas vezes você pediu perdão, mas não rompeu com a raiz do erro? Hoje é diferente. Hoje você não vai apenas pedir perdão, você vai pedir transformação. Porque o perdão limpa, mas a transformação fortalece. E eu já declaro, essa culpa que te paralisa vai cair por terra. Esse peso que te sufoca vai ser removido. Essa voz que diz, você não presta, vai ser silenciada em nome de Jesus. Mas você precisa ficar comigo até o final, porque nós vamos orar profundamente. E quando essa oração terminar, você não vai sair igual entrou. Você vai sair leve. Você vai sair perdoado. Você vai sair decidido a viver uma nova história. Então agora, meu filho, minha filha, fecha os teus olhos aí onde você está. Não importa se você está no quarto, no trabalho, dentro de um carro, deitado na cama ou sentado no chão da sala. Deus não precisa de cenário perfeito. Ele precisa de coração sincero. E eu quero que você fale comigo, mas fale com verdade. Senhor, eu errei. Não coloca a culpa em ninguém agora. Não joga a responsabilidade no passado. Não justifica dizendo que foi fraqueza dos outros. Assume, porque quando você assume, o céu se move. Pai, eu pequei. Eu falei o que não devia. Eu toquei no que não era para tocar. Eu voltei para o que o Senhor já tinha me tirado. Eu me envolvi com quem o Senhor já tinha mostrado que não era para mim.
Eu tomei decisões movidas pela carência, pela pressão, pelo medo, pela ansiedade. Mas hoje eu me arrependo. Não é vergonha de ser exposto, é dor por ter me afastado da tua presença. E nesse exato momento eu declaro sobre a sua vida: o sangue de Jesus não perdeu o poder. Não importa se o erro foi ontem ou há anos atrás. O sangue continua tendo força para apagar, limpar e restaurar. Agora mesmo, peça: Senhor, lava a minha mente, lava as minhas memórias, lava os meus desejos desordenados, lava a minha boca, os meus olhos, as minhas intenções. Tira de mim aquilo que me leva de volta para o mesmo lugar. Porque não adianta pedir perdão e continuar alimentando o mesmo ambiente, a mesma amizade, o mesmo vício, a mesma prática escondida. Hoje é dia de rompimento. Hoje é dia de decisão madura. Hoje é dia de virar a chave espiritual. E agora eu oro por cura interior. Porque muitas vezes o pecado foi só consequência de uma ferida antiga. Foi consequência de abandono. Foi consequência de rejeição. Foi consequência de solidão. Foi consequência de uma palavra que você ouviu lá atrás e acreditou. Pai, em nome de Jesus, toca nas raízes dessa dor. Toca naquela memória que ainda dói. Toca naquela humilhação que marcou. Toca naquela traição que feriu. Toca naquela perda que abriu um buraco na alma. Porque enquanto a ferida não é curada, a pessoa tenta anestesiar com escolhas erradas. Mas hoje o Senhor está curando por dentro. E eu repreendo agora toda a acusação do inimigo. Toda voz que diz que você não é digno. Toda voz que diz que você perdeu sua chance. Toda voz que diz que Deus desistiu de você. Em nome de Jesus, seja silenciada agora. Porque a palavra diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E você está voltando para Cristo hoje. Você está se alinhando hoje. Você está se posicionando hoje. E eu declaro, a partir dessa oração, você não será mais escravo do erro. Você será alguém que caiu, mas se levantou. Alguém que falhou, mas amadureceu. Alguém que se arrependeu e foi transformado. Se você crê nisso, diga agora, mesmo em voz baixa: eu recebo perdão, eu recebo restauração, eu recebo uma nova história. Agora, meu filho, minha filha, eu quero que você permaneça com os olhos fechados por mais alguns instantes, porque nós não vamos terminar apenas com perdão, nós vamos terminar com libertação, porque tem gente que pede perdão, mas continua presa, continua repetindo o ciclo, continua caindo no mesmo padrão. E hoje isso vai quebrar. Em nome de Jesus, eu ordeno agora: toda a cadeia espiritual que se formou por causa de decisões erradas seja rompida. Todo laço de alma com pessoas que te afastam de Deus seja cortado. Todo vício que parecia inofensivo, mas já estava dominando sua mente, seja enfraquecido agora. Todo pensamento obsessivo, toda culpa exagerada, toda vergonha que paralisa, saia dessa vida agora. Porque arrependimento verdadeiro gera autoridade espiritual. Você não está mais se escondendo. Você está se posicionando. E quando você se posiciona, o céu responde: Senhor, fortalece esse coração para dizer não ao que precisa ser deixado. Dá coragem para terminar o que precisa ser encerrado. Dá firmeza para abandonar ambientes que alimentam o erro. Dá disciplina para não voltar para o que o Senhor já libertou. Pai, substitui a compulsão por domínio próprio. Substitui a ansiedade por confiança. Substitui o medo por fé madura. E que essa pessoa sinta agora um alívio, uma leveza, uma respiração mais profunda. Porque quando o peso da culpa sai, a alma descansa. E eu declaro, essa noite você vai dormir melhor. Essa mente vai desacelerar. Esse coração vai bater em paz. Porque o perdão não é teoria.
é libertação real. E agora, antes de encerrarmos, eu quero que você faça uma última declaração comigo. Coloca a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, eu recebo o teu perdão. Eu não vou mais viver preso ao que passou. Eu escolho amadurecer. Eu escolho obedecer. Eu escolho viver em santidade. Eu escolho não repetir os mesmos erros. Me ensina a vigiar. Me ensina a ter disciplina. Me ensina a amar a tua presença mais do que qualquer prazer passageiro. Escreve uma nova história na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. E eu declaro sobre você: o passado não te define mais. A culpa não te controla mais. O erro não te aprisiona mais. Você está debaixo da graça. Você está debaixo da misericórdia. Você está debaixo de um novo começo. Se essa oração falou com você, não saia em silêncio. Escreva nos comentários: eu recebo uma nova história. Porque quando você declara, você firma no Espírito. E compartilhe essa oração com alguém que precisa voltar para Deus. Hoje não foi só um vídeo, foi um reencontro. Que a paz do Senhor permaneça sobre você e que a partir de agora cada decisão sua seja guiada pela presença e não pela pressa. Amém.